Olá! Vamos mergulhar hoje no Salmo 90, uma oração poderosíssima sobre o tempo, a nossa mortalidade e qual o nosso lugar no plano eterno de Deus. E sabe o que é fascinante? Este é o único salmo que a Bíblia atribui a Moisés, o homem de Deus, e isso nos dá uma perspectiva única sobre a vida. O Salmo já começa com essa declaração de um peso enorme. Vamos tentar imaginar o cenário. Moisés e o povo de Israel estavam há 40 anos no deserto, sem ter um lugar para chamar de lar. Então, com essas palavras, ele estabelece a base de toda a oração. Num mundo cheio de incerteza, Deus é a nossa única morada constante, o nosso único refúgio seguro. Para a gente entender bem a fundo, vamos dividir nossa conversa em 5 pontos. Vamos começar com a grandeza eterna de Deus e como isso contrasta com a nossa vida, que é tão breve. Depois, vamos ver como essa realidade nos leva a um pedido por sabedoria e, por fim, a esperança de que o nosso trabalho tem um propósito que dure. Então vamos lá, começando pelo nosso lar eterno. E olha, para a gente sentir de verdade o peso do que Moisés está dizendo, a gente precisa se transportar para aquele cenário, para o contexto em que ele escreveu isso. Pensa só nisso. 40 anos no deserto. Essa foi a casa de Israel. Moisés viu com os próprios olhos uma geração inteira, aquela que viu os milagres no Egito, morrer ali, sob o juízo de Deus. Para esse povo que não tinha um lar de verdade, a ideia de que Deus era seu único refúgio não era só uma frase bonita, sabe? Era a realidade de cada dia. E aqui a gente encontra um contraste, assim, gigantesco. De um lado a gente tem Deus, que é eterno, ele já existia antes das montanhas, antes de tudo. Do outro lado, a gente, a nossa experiência de tempo. Para nós, 1000 anos é uma eternidade. Para Deus, é como se fosse o dia de ontem, que já passou. Ou tipo, algumas horas da noite. É outra escala, né? E é justamente esse contraste impressionante que nos joga no centro da questão do Salmo, a nossa fragilidade, a nossa vida que é tão curta diante da majestade e da eternidade de Deus. E de novo, para Moisés isso não era só uma figura de linguagem, não era poesia. Era o dia a dia dele. Ele estava vendo, literalmente, as pessoas da sua geração voltarem ao pó. A cada parada no deserto, mais sepulturas eram abertas. Era um lembrete duro, constante, da nossa condição. Aí o Salmo fica ainda mais direto. Ele dá até um número para essa nossa vida curta. Ele diz que a gente vive, em média, 70 anos. E se a pessoa for muito forte mesmo, talvez chegue aos 80. É isso. É um choque de realidade que nos coloca de frente com os nossos próprios limites. E o Salmo ainda diz mais. Mesmo esses poucos anos não são fáceis. Pelo contrário, são cheios de canseira e enfado. A vida não apenas passa, ela voa. É impressionante como essa imagem captura perfeitamente essa sensação de que tudo vai embora rápido demais. Ok, então se a vida é curta e é difícil, a pergunta que não quer calar é: mas por quê? Qual é a raiz dessa luta constante que a gente enfrenta? E é aqui que Moisés vai direto na raiz do problema. A nossa vida curta, as nossas dificuldades, tudo isso tem uma conexão direta com o pecado. Ele reconhece que diante da santidade perfeita de Deus, nada, absolutamente nada fica escondido, nem aquele pecado que a gente acha que ninguém sabe. E é isso, segundo o salmista, que atrai a ira de Deus e consome os nossos dias. Mas e aqui entra a beleza do Evangelho. É aqui que a gente encontra esperança, porque o mesmo Deus que vê os nossos pecados é o Deus que colocou todos eles sobre Jesus Cristo, lá na cruz. Ele tomou o nosso lugar. Ele recebeu o juízo que era nosso. E é por isso que, para todo mundo que crê, a ira de Deus se transforma em graça. É uma troca simplesmente incrível. Então, quando a gente entende isso, a realidade do pecado e a solução que Deus deu em Cristo, a gente não se desespera. Pelo contrário, é exatamente aqui que o Salmo dá uma virada. O tom muda. O lamento vira um pedido. E que pedido, hein? A oração não é para ter uma vida mais longa. Não. É por um coração sábio. Quando Moisés diz ensina-nos a contar os nossos dias, o que ele está pedindo, no fundo, é perspectiva. É como se ele dissesse: Deus, me ajuda a valorizar o tempo que eu tenho. É um pedido para viver com propósito, sabendo que cada dia é um presente e não dá para desperdiçar. A partir desse pedido por sabedoria, a oração ganha um novo fôlego. Ela se abre para uma esperança de restauração e de encontrar um sentido profundo no nosso trabalho do dia a dia.
Os pedidos finais são um resumo perfeito do que o nosso coração mais anseia, não é? Moisés pede, olha só, pelo amor de Deus, para nos satisfazer, pela alegria, para compensar os dias ruins, para que a gente veja a obra de Deus acontecendo, e de forma crucial, para que Deus confirme a obra das nossas mãos. É aquele desejo profundo que todos temos de que o nosso esforço, o nosso trabalho, não seja em vão, que tenha um valor que dure. E com isso, a oração fecha um ciclo perfeito. Ela começa lá em cima, reconhecendo que Deus é o nosso lar eterno, e termina aqui na terra, com esse pedido tão humano, tão humilde, para que ele dê sentido e propósito ao que a gente faz. No fim das contas, o Salmo nos deixa com essa questão que é super profunda e que continua valendo hoje. Se a nossa vida é tão curta e Deus é eterno, a grande pergunta que fica é: o que nós vamos fazer para que os nossos dias realmente valham a pena?